Filme de terror que tá dando o que falar. É isso aí. Telefone Preto, com o nosso querido Ethan Hawke como o grande vilão aí da história. Amedrontador, hein? Será que esse filme aí pegou o espectador mesmo? Como é que tá isso aí? E aí, vamos falar dele agora, vamos falar nossas impressões aí. É isso aí, eu sou o Ader Santos. Eu sou o José Sérgio. Esse é o Cinefilia Pop. Fala com a gente. A gente tem agora aí um novo filme, já tá há um tempo aí no cinema, mas quisemos trazer pra cá porque é um filme muito interessante, que traz o Ethan Hawke, que é um Sim. ator conhecido aí do pessoal, já fez um monte de filme, tava agora recentemente no Cavaleiro da Lua, né? Temos uma história aí que é intrigante, assim, interessante, né? É dirigido pelo Scott Derrickson, né? Que já fez o Exorcismo de Emily Rose. Isso. Então, quer dizer, é um terror mais clássico, né? Mais das antigas. Não é aquela coisa do novo terror, né? Aquele terror mais psicológico. Basicamente, ele é uma história de uma cidadezinha dos Estados Unidos ali, meados dos anos 70 ali, e crianças começam a desaparecer misteriosamente, né? E no meio de tudo isso tem uma van preta que fica circundando ali, e temos um serial killer que é o Ethan Hawke, que está envolvido nesse desaparecimento. Então, esse diretor, inclusive, ele fez o Doutor Estranho primeiro, né? Aham. E ele ia fazer o segundo, mas aí não deu muito certo, né? Parece que ele até tem falado que ele queria fazer um filme agora para ter total liberdade. Porque na Marvel sempre tem aquela coisa da produção, segurando as Você coisas. tem uma liberdade até... E aí ele não deu continuidade no Doutor Estranho e foi fazer esse filme que ele disse, não, aqui eu vou ter liberdade e tal para trabalhar. E aí também é um filme menor, né? É um filme que você vê que não demanda um orçamento gigantesco, não tem grandes efeitos visuais. É um filme quase todo, assim, em poucos ambientes, em alguns ambientes só, muito parte ali desse rapaz, né, que é pego também, é um dessas crianças que é pega pelo serial killer, e aí você fica ali o tempo todo meio que nesse filme que é quase um escape room, né? Isso. Esse joguinho de tem que escapar, tô aqui nessa situação, como é que eu faço? E aí, por meio do telefone preto, de alguma maneira, ele recebe umas dicas do que ele tem que fazer. Esse filme é aquela história do Stephen King que não foi escrita por Stephen King, né? Que é baseado num conto do filho dele lá, o Joe Hill, que segue muito essa pegada, né? De histórias de terror envolvendo crianças, né? E um terror que tem um sobrenatural ali que você meio que não tem muito motivo para entender o sobrenatural. Ele existe e ele está lá, de alguma forma. E isso é o que compele e empurra alguns personagens a fazer certas ações. Não tem muito uma lógica no sobrenatural. Ele só existe ali, né? Não há necessidade de explicar a origem, né? Da Isso. onde veio a capacidade de tal pessoa de tal coisa. Não precisa explicar. Tá lá, aceita, tá tudo certo e vambora, né? Nesse sentido é legal isso, né? Sim. Não precisa ficar nessa de fazer um flashback, porque ninguém precisa saber porquê, é isso. Como é uma questão de terror, né? Estamos em 2022 falando de terror que envolve criança, não tem como lembrar um pouco do Stranger Things, Stranger né? Things, né? Muitos elementos, né? Que o Stranger Things, aliás, já pega esses elementos dos filmes de anos 80, né? Com crianças, né? E até mesmo de histórias do Stephen King, né? Que sempre colocava crianças lá. Você tem Conte Comigo, que tem criança. Você tem o próprio It, né? Que tem criança. O Iluminado, que o personagem central também é a criança lá. Então você tem sempre esse sobrenatural ligado com criança, né? E o Joe Hill bebe muito dessa fonte, né? E coloca lá também crianças em situações de perigo e com um sobrenatural circulando ali. Mas eu achei assim que o filme até desenvolve bem, né, o uso do sobrenatural, o uso dessa coisa mística, que é uma coisa meio macabra ao mesmo tempo, né? Sim. Que tá envolvendo aí uma coisa de mortes e tal. Ainda crianças, né? Isso pode ser até um pouco pesado, assim, se você pensar bem. O filme ele tenta ficar num lugar até não tão dark, não tão tenso, tão pesado assim. Não é um filme pra quem gosta daquele terror mesmo, mais pesadão, de susto, né? Tem alguns momentos de susto, mas ele até pega leve com isso, né? Sim. Eu achei pelo menos. E também tem esse vilão que é esse vilão fortão, né? Esse cara que tem essa imagem, que tem essa máscara, que tá ali nas sombras. Mas eu vou confessar, né? Você tem o Ethan Hawke, que é um grande ator, que eu acho que ele traz muito bem essa coisa de uma atuação física, né? Do corpo, ele tá com essa máscara, mas você percebe ali um ator fazendo um bom trabalho ali por trás da máscara, jeito de falar, né? Mas para um filme que é esse tipo de filme, que tem esse grande vilão e que toda a história se passa em como vamos conseguir enfrentá-lo, né, de alguma forma, ele até que aparece pouco, assim. Sim. A gente tem um pouco de entender o desenvolvimento dele,
entender de onde ele veio, se conectar um pouco com ele de alguma forma, ou até ele ser mais assustador mesmo. Sim. Né? Porque como ele só tá lá sendo vilão, fazendo o mal, né? Você não tem o motivo de ele estar fazendo aquilo, enfim, a explicação daquilo, né? Ele simplesmente é mal e faz aquilo com as crianças e por aí mesmo, né? Você não sabe se é algum trauma passado, enfim, a simbologia por trás da máscara, o que significa. Você sabe que é algo importante para ele, mas não é mostrado isso também, né? E aí acaba que você meio que tem ele como um vilão do mal só, né? Tem uma conexão assim com ele. Pouco desenvolvido, pouco explorado, aí ele fica meio bem coadjuvante assim na coisa toda. No fim das contas, é mesmo quase uma aventura desse menino que tá ali na busca de escapar da situação que ele se encontra. Sim. Acho que o filme ele opta muito mais por mostrar o cotidiano do menino lá, a relação dele com o pai, né? Com a relação bem abusiva do pai. Que o pai, embora diga que gosta dele, acaba maltratando ele. Aquela coisa de tentar proteger o filho com violência, enfim. Tem esse debate também, né? Mas ele mostra esse núcleo familiar do menino e a irmã dele, que é sensitiva, enfim. E deixa meio que o vilão de lado. O vilão é só pra fazer a maldade mesmo e confrontar o rapaz, né? Então, assim, eu acho que tem coisas interessantes, né? Sim. Mas é um filme que você acompanha a história muito bem. Acho que até os atores que eles escolheram pra fazer essas crianças que eles pegaram é interessante, assim, né? Sim, são tão bons. Um elenco bacana, uma história bem desenvolvida. Você vê que é adaptado do conto. Eu acho que ele pega os elementos legais do conto, assim, pra ir criando a sequência de acontecimentos e construindo esse processo que esse personagem principal tem que passar, né? Ele tem que passar por um processo. Ele tem todo um desafio ali a percorrer e a forma como ele vai recebendo as informações que ele precisa. Então é inteligente de alguma maneira, assim, né? Acho que esse material do conto que ele pega é muito bacana. Mas acho que para quem que queria ver uma coisa assim mais intensa, talvez se decepcione um pouco. Eu acho que o filme ele fica mais leve, o vilão fica mais afastado, não é muito bem, né? Então eu acho que claro que no começo da situação, quando o menino é capturado, você tem uma tensão realmente ali, né? Mas depois acaba ficando uma coisa mais de estratégia do que o próprio terror em si, né? A própria tensão, né? Duas coisas que eu queria destacar nesse filme. Uma delas é o fato das crianças estarem bem atuando. As duas crianças têm cena de choro. Aquele choro mesmo de criança mesmo, assim, né? É verdade. Aquela choro escorrendo, assim. É bem verossímil, assim. Dá uma carga a mais no filme. E eu tomei 2 sustos nesse filme. De 2 situações de aparecer na tela e eu pular, assim. Então, eu lembro de um, que eu lembro aqui que foi mesmo. Foi um baita susto mesmo que eu tomei. Você vê que esses truquezinhos de câmera funcionam até hoje. É coisa que muita gente fala, filme pelo susto, não sei o quê. Mas é legal você estar assistindo o filme e ter essa sensação, né? Eu pelo menos gosto de tomar susto. Eu achei que tinha uma marmeladinha assim no roteiro, que eu achei meio esquisito, que é o lance do irmão dele. Não vou ficar falando spoiler aqui, né? Mas tem uma questão com o irmão dele ali, não sei se você tá reconhecendo o que eu tô querendo dizer, que é quando é aquela coisa assim, pô, tá debaixo do seu nariz e como que você não... Como que é a relação desses irmãos que nada fica minimamente claro para uma pessoa que tá tão interessada naquilo, né? Eu vou parar por aqui, mas é estranho, assim, né? É só pra dar uma facilitada ali, né? Pra não... Achei esquisito eles escolherem esse personagem, que teria esse interesse, no caso, ser um cara que é o irmão da pessoa que tá lá no mesmo lugar. Enfim, né? Mas tem umas coisinhas assim que dá pra passar, vai. Passa. É um filme que é interessante. A questão da menininha também, porque estão sendo investigados aqueles casos, né? E a menininha, só pelo fato de chegar e falar, eu sonhei com aquilo, já dá uma credibilidade pra ela. Mas até aí... a polícia levar isso tão a sério. A polícia chega e fala, tem uma menininha que teve um sonho. Eu sonhei com isso. Qualquer polícia vai falar, meu irmão, põe essa criança lá pra brincar, vai. Os caras, não, isso ninguém sabia. Então, nossa, realmente. Foi muito rápido, assim, o convencimento da polícia de que isso é um elemento, né? Mas também não é nada que você tá assistindo e te tire do filme, não. São só situações engraçadas, assim, do roteiro pra fazer as coisas convergirem todas naquele momento clímax, né? Sim. É isso, pessoal. Telefone Preto.
O título também não dá para falar muito sobre ele, mas acho que é interessante, assim, né? É um elemento realmente muito importante do filme, que também eles usam muito para dar carregar o suspense, né? Exatamente. Que é bem bacana. E esse filme tá aí ainda nos cinemas. Não sei se quando você assistir esse vídeo já tá em algum streaming. Sim. Mas se você gosta de um terror ali, um suspense, e também essa coisa que envolve criança, que envolve uma coisa sobrenatural, é bem bacana, vale a pena assistir. Terrorzinho à moda antiga, ó. Fica a dica aí. Fica a dica. Valeu, galera. Valeu.